Vamos a mais uma reflexão bíblica, uma reflexão embasada no livro de Eclesiastes. Estou fazendo algumas leituras neste livro muito significativo da Bíblia Sagrada. Considero um livro de suma importância para aqueles que querem refletir sobre este mundo e sobre a existência. Sobretudo, refletir sobre o que Salomão quis dizer, sobre o que Salomão viu em suas análises, em suas locubrações sobre o comportamento humano. E o que Salomão ele coloca aqui é a mais pura verdade, porque tudo o que aconteceu no passado volta a se repetir novamente. É como que um comportamento cíclico. E isso faz parte de todo o arcabouço cultural da própria sociedade e do legado ancestral que é transmitido de geração em geração. Algumas coisas mudam, obviamente, mas alguns comportamentos, eles são sempre repetidos. Eles sempre voltam a serem praticados por esta sociedade. Então, Salomão, ele nos faz uma profunda locubração sobre a vida, sobre os aspectos da existência e dos comportamentos humanos de sua época. E o seu pensamento vai muito além de sua época. Por quê? Porque Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. E Deus o fez entender e lhe deu sensibilidade para compreender e percepção para compreender e discernimento para estar perceptível a tais comportamentos e a registrar os comportamentos humanos. Então, tudo aqui registrado é fruto dessas observações de Salomão. Vamos ao capítulo 8 de Eclesiastes, onde Salomão fala sobre os bons e os maus. Vejamos. Vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Então, nas coisas que acontecem neste mundo. Vamos fazer aqui uma exposição, versículo por versículo. Ele viu tudo isso observando as coisas que acontecem no mundo. Bom seria que nós fôssemos observadores, captando os acontecimentos, comportamentos, as atitudes, para que nós não venhamos a repetir as coisas ruins, mas a aprender com os erros dos outros. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que as práticas humanas, o comportamento dos homens, um dia será trazido a juízo, mas os comportamentos bons, daqueles que obraram a justiça e o bem, eles serão recompensados por Deus por terem agido segundo a justiça e por terem vivido uma vida proba. Então, é sumamente importante, se nós desejamos ser sábios, que nós trilhemos os caminhos daqueles que andaram em probidade e não daqueles que viveram de forma réproba. Por quê? Porque a Bíblia chama de tolos aqueles que, embora vejam todos os aspectos negativos praticados por eles próprios, mas não procuram realmente mudar esse quadro existencial de suas próprias vidas. Então, eles são tolos, porque o tolo é aquele que não procura, de forma alguma, mudar o seu próprio destino. Ele prefere permanecer em seu caminho de loucura e perece por isso. Mas o sábio não. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não repete as mesmas coisas. Ele procura aprender. Ele procura melhorar. Ele procura se aperfeiçoar no caminho do bem e da justiça. Então, é muito oportuno que nós façamos isso. Que nós peçamos ao Espírito Santo para, em nossas análises, procurarmos perceber aquilo que é mal e possamos
em detectando o mal, cortá-lo pela sua própria raiz para que ele não cresça e dessa forma crie ramificações mais profundas e venha destruir todo o nosso caminho na justiça e na própria existência neste mundo. Então é muito importante isso, que você perceba as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, para que você não repita erros crassos, mas que você procure, em sua análise, abandonar tudo aquilo que pode ser contraproducente ou infrutuoso em sua vida. E ele prossegue. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Aqui ele está falando, obviamente, de tirania, de despotismo. Há um momento em que pessoas têm o poder e, por serem maus, eles usam esse poder contra os seus semelhantes ou contra os seus súditos. Salomão deve ter falado isso em sua análise do comportamento de tiranos que estavam ao redor do seu reino, do seu país. E tanto naquele tempo como hoje, a tirania ainda ela é real. Nós vemos governos autoritários, governos tirânicos, que assumem o poder e toda a população sofre. Vemos esses casos na Venezuela, com a ascensão de Hugo Chávez e posteriormente do seu sucessor Maduro. Vemos isso em regimes autocráticos, déspotas, como nos regimes dos ayatolás, como nos regimes lá do Oriente, como do Dragão Vermelho. Então ali o povo não tem liberdade, o povo não tem nenhum tipo de escolha, senão obedecer cegamente o que diz o líder supremo, que é estabelecido ali, como no caso da China, pelo PCC, pelo Partido Comunista Chinês. No caso, nós vemos o grande déspota chinês, Xi Jinping. E vemos outros déspotas aí agindo no mundo, como os regimes lá da Arábia Saudita, como nos países em que a Sharia é estabelecida, nos países de regimes teocráticos, como países árabes, muçulmanos, islâmicos, onde os indivíduos têm que obedecer cegamente a esses ditames, senão eles podem ser até mortos ou trancafiados em alguma cela. E todos esses aspectos de tirania, de despotismo, eles são perceptíveis aqui no texto. E Salomão, ele discorre sobre isso. Salomão, ele é muito atual. Eclesiastes é um livro muito atual, porque ele revela comportamentos que ainda são repetidos pelos homens, como algo cíclico. Vamos prosseguindo. Salomão, ele continua dizendo: eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Então Salomão, ele revela claramente que aqueles que fizeram o mal, eles nem sempre recebiam reprovação. Pelo contrário, eles eram elogiados. Nem sempre os indivíduos demonstram uma certa oposição àqueles que lhes fizeram o mal ou praticaram o mal contra eles. E isso, de certa forma, Salomão vê como um paradoxo. Como pode um povo elogiar alguém que lhes fez o mal? É um paradoxo. Então eu deixo para você pensar sobre isso, à luz do próprio pensamento salomônico aqui.
e você procurar entender o que ele quer de fato falar aqui. Para bom entendedor, um pingo é letra. Eu sei que nós não podemos falar muitas coisas aqui na rede social porque a censura está tão grande. Hoje você não pode falar certos assuntos porque baixou a censura no país. Então, se você falar mais aclarado, você pode ser censurado. Por exemplo, certo dia uma live que eu estava fazendo caiu. Começou a ter interferência, daqui a pouco a live caiu. E a internet é boa. Então você percebe que há interferências terceiras que não querem que a palavra seja difundida e que a verdade seja transmitida, porque não é interessante, porque vai abrir a cabeça ou a mente de tantas pessoas que podem ser influenciadas pelo discurso do bem e da palavra de Deus, que implode a mentira e o engano na mente das pessoas. Então, a única coisa que pode implodir a mentira na cabeça das pessoas e libertá-las dos sofismas que estão em voga em nosso tempo é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, existem fortalezas que foram estabelecidas na mente, no coração, e que só Deus pode derrubar essas fortalezas para que as pessoas, em se tirando as escamas dos olhos, possam enxergar o engano que cresce grandemente e a própria injustiça que muitas vezes é tratada como se fosse justiça numa sociedade de hipocrisia e de engano. Salomão prossegue. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? E por que os criminosos não são castigados logo? Essa é a mesma pergunta que nós nos fazemos em pleno século XXI. Esse mesmo questionamento revoluteia em nossos corações e muitas vezes nos causam como que um mal-estar em nossa própria mente. Por que não são logo castigados aqueles que obram o mal? Por que existe uma certa tolerância com aqueles que praticam a injustiça? Ora, nós vivemos sobre o tempo da longanimidade de Deus. A Bíblia diz que, como Deus não executa logo juízo sobre a má obra, o coração dos homens está inclinado a praticar o mal. Só que a longanimidade de Deus um dia vai cessar. E esse tempo de graça vai acabar. Eu creio que o tempo de graça se estende desde o momento em que o indivíduo nasce até o momento em que ele fecha os olhos neste mundo. Quando então não há mais nenhum tipo de possibilidade de arrependimento. A Bíblia é muito clara. Os homens seguirão ao seu juízo. Os homens seguirão ao seu destino final. Receberão a sua sentença pelo que obraram neste mundo. Então, a questão do problema da injustiça, o problema da tirania e o problema do mal persistir no mundo é algo que, embora exista e aconteça, um dia vai ter fim, porquanto o próprio Deus irá dar cabo de todas estas coisas. Então, não devemos nos inquietar se o mal prospera ou se os iníquos eles têm certa prerrogativa nessa sociedade, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu sei que você pode se questionar, eu sei que você pode muitas vezes, como Salomão falou aqui, dizer, como pode isso? Por que isso acontece? Por que a justiça não é logo aplicada? Porque parece que a justiça é tão morosa. Nós sabemos que as leis humanas são corruptas. Nós sabemos que os interesses humanos, muitas vezes, eles não batem com os interesses da palavra de Deus e com os interesses da própria justiça. Mas creia que um dia a justiça será feita. Creia que nesse momento a justiça está sendo feita sobre muitas pessoas. Deus, ele nunca dorme. Deus nunca dormitará. Embora o mundo seja imperfeito, Deus é perfeito.
e o senso de justiça de Deus jamais será eclipsado por nenhuma vontade humana. Saiba disso. Salomão, ele prossegue. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem. Se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. Outro paradoxo. Muitas vezes quem sofrem os danos são os justos e não os injustos. Não os que obraram o mal, e sim aqueles que fazem o bem. Então, esse é um dos aspectos que causam, muitas vezes, questionamentos nos indivíduos. Muitas pessoas, por não concordarem com isso, se tornam céticos, se tornam ateus. Por quê? Eles olham para o mundo e percebem que há um paradoxo tão grande, e eles se perguntam, por que ser justo se o mal, o que pratica a injustiça, ele, de certa forma, parece ter vantagem sobre aqueles que fazem o bem. Mas não pense dessa forma. Pense que aqueles que obram o mal sempre se darão mal. E que, como diz aquela velha máxima que aparecia muito nos filmes americanos, o crime nunca compensará. O engano nunca compensará. E nunca permanecerá, porque o cetro da iniquidade, ele não permanecerá para sempre sob a sorte dos justos. Deus está trazendo juízo e cura debaixo de suas asas. Deus está trazendo realmente um dia de mudanças significativas neste mundo, e tudo isso que você vê hoje vai passar. Não se deixe levar pelo ceticismo, não se deixe levar pela dúvida, confie que Deus tem o controle, a despeito de tudo, a despeito da mentira, do engano, a despeito da injustiça, a respeito de todo o grau exacerbado de pecaminosidade de nosso tempo. Permaneça firme, permaneça com os olhos fitos na verdade de Cristo, de sua palavra, porque o bem sempre triunfará sobre todo o mal. Então Salomão, ele fala sobre tudo isso aqui, e ele declara, veja o que acontece no mundo, muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons. É o que digo, isso também é ilusão. Tudo aqui é uma ilusão. Tudo aqui é passageiro. Os que sofrem hoje e os que vão sofrer amanhã sofrerão um período de tempo, porque tudo aqui no mundo é temporal. Mas todo sofrimento, se você está em Cristo e se você crê no Evangelho, redundará em um galardão sobre medida. E Deus exercita realmente a fé e a paciência dos céus. Então creia que nada é por acaso e que Deus tem o controle de tudo e de todos. Deus te abençoe, que Deus te dê completa libertação dos males deste mundo para que, fiel até a morte, você possa um dia receber a coroa da justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.